Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha comigo as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é a repórter Larice de Paula, de Brasília. Vendedora externa de cigarros tem reconhecido direito a horas extras. Hoje também temos entrevista. Vamos saber o que a legislação determina sobre a prática de discriminação no momento da contratação ou para a manutenção do emprego. Se liga, o nosso programa já está no ar. A terceira turma do TST manteve a invalidade de norma coletiva que afastava automaticamente o pagamento de horas extras a quem cumpria jornada externa. Para o colegiado, a limitação de jornada é um direito indisponível, ligado à saúde e à segurança, e não pode ser flexibilizado por meio de negociação coletiva. Saiba mais com a repórter Larice de Paula. O caso envolve uma trabalhadora que prestava serviços para Souza Cruz. Ela iniciava a jornada às 6 horas da manhã, quando pegava o veículo e retirava o material de trabalho. Em seguida, cumpria um roteiro estabelecido pela empresa. A profissional retornava por volta das 7 horas da noite e fazia o fechamento do dia. Dessa forma, as atividades terminavam de fato às 8 horas da noite. Por isso, ela pediu o pagamento das horas extras. Em defesa, a empregadora alegou que seguia uma norma coletiva. O documento previa que todos os empregados externos seriam automaticamente enquadrados em exceção prevista no artigo 62 da CLT. O dispositivo afasta o pagamento de horas extras a quem exerce atividades incompatíveis com a fiscalização de horário. A Souza Cruz foi condenada em primeiro e segundo graus. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo concluiu que era possível fazer o controle com a existência de um ponto de encontro no início e no final da jornada e o uso do celular corporativo. A discussão chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso na terceira turma foi o ministro Alberto Balazeiro. Ele observou que a previsão da norma coletiva dispensa a empresa de controlar o horário de trabalho, deixando os empregados expostos ao risco de jornadas excessivas sem a devida compensação. O regional foi claríssimo na fundamentação de tornar inválida e reconhecer a invalidade de norma coletiva que enquadra automaticamente todos os empregados na seção do artigo 62 do 1 da CLT. Por essa razão, não entendo possível nem cabível o acolhimento da preliminar. Em relação ao mérito, a matéria de fundo das horas extras, trabalho externo, norma coletiva que prevê o enquadramento automático dos empregados na seção do artigo 62, 1 da CLT, eu faço uma longa digressão sobre a importância do julgamento do Supremo Tribunal Federal no tema 1046. Trato também da segurança e saúde, porque tema de jornada é tema de segurança e saúde, a limitação de jornada. As estatísticas demonstram que a sobrejornada é causa de acidentes, vou dizer, causa inclusive majoritária de acidentes. Nesse caso aqui, entendo que, evidentemente, que o ponto das horas extras ele pode ser negociado, mas não a ponto de invalidar o controle de jornada. O que está se tratando aqui é de invalidação de controle de jornada, na medida que todos os empregados estão enquadrados no 62.1, ou seja, todos estão enquadrados como impossíveis de controle. Há uma diferença clara. Trabalho externo não é necessariamente impossível de controle. Eu entendo que há indisponibilidade, a norma coletiva ela é inválida. O voto foi acompanhado por unanimidade, mas ainda é possível recorrer da decisão. Entrevista. As empresas podem exigir que uma pessoa tenha determinadas características físicas para a contratação e, quanto ao gênero, podem determinar que uma vaga seja específica para homens ou mulheres. O que a legislação estabelece? Esses e outros questionamentos serão respondidos na entrevista de hoje, realizada pela repórter Samantha Flor. Acompanhe. Eu estou com o juiz titular da primeira vara do trabalho de Varginha, em Minas Gerais, Fabrício Lima. Juiz, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Sou eu que agradeço ao convite. É sempre uma honra poderei contribuir para que a nossa população tenha ciência aí dos seus direitos, das suas obrigações. Eu gostaria que o senhor começasse falando o que pode caracterizar discriminação em um processo seletivo.
A Lei 9.029 de 1995 dispõe sobre o tema, certo? O senhor poderia destacar os principais pontos? A Lei 9.029 de 95, que ela tem lá no seu artigo 1º algumas condutas que, no meu entendimento, são condutas exemplificativas que caracterizam aí a possibilidade de eventual discriminação, seja na fase contratual, né, e na fase pré-contratual. E aí é muito importante, né, que as pessoas saibam desses direitos. Na maior parte das funções do nosso país, para não dizer quase que absolutamente todas, não existe nenhuma justificativa para você discriminar alguém com relação ao sexo. Então, um anúncio de emprego, contrata-se homem, e a gente acaba vendo isso, infelizmente, por aí. Não existe essa justificativa. Hoje nós temos mulheres que conduzem carretas, mulheres que atuam como mecânica. Um outro detalhe, e essa aqui eu acho que poucos sabem, a gente sempre vê também alguns anúncios, contrata-se uma pessoa que resida nas imediações. Essa também é uma conduta discriminatória, porque o Vale Transporte é um direito assegurado por lei e o contratante ele não pode discriminar a pessoa pelo fato de ela residir um pouco mais distante do local de trabalho. O que interessa é que ela chegue ao trabalho no horário que foi estabelecido. Então, nós temos questões relacionadas à raça, cor, que também são condutas discriminatórias, algumas discriminações veladas, né? Boa aparência. O que seria boa aparência? Algo que hoje, nos dias atuais, não seria concebível e aceitável. E é importante também, Samantha, hoje nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados também se estende a uma relação de trabalho e existe, né, a previsão de que um dado, seja um dado pessoal ou um dado sensível, ele só vai poder ser tratado se existirem hipóteses legais para tanto. Então, situação familiar envolvendo, você é casada, casado, isso não deveria e não poderia ser tratado em uma fase preliminar ao contrato. É a legislação que acaba sendo utilizada como embasamento, né, para, primeiro, né, o principal aspecto, a não possibilidade de exigência de exame gestacional de mulheres. Uma mulher pode estar grávida e ela sequer tem obrigação de comunicar ao contratante que ela está nessa condição. Então, às vezes a gente vê, mas ela não me avisou. Mas ela não tem obrigação de avisar. Seria importante, inclusive, recomendamos para aquelas funções que possam gerar algum risco à gestação, que ela comunique até para a própria saúde do seu futuro filho. Mas não existe essa obrigação legal, independentemente aí, né, da atribuição, da função. Depois, se contratada e se constatada a gestação, a gente tem previsão na legislação de afastamento de funções perigosas, insalubres, e isso tem também direito assegurado. A Lei 9.029, ela também trata não só dessa fase preliminar, ela trata também durante a execução do contrato. E se uma pessoa ela for dispensada por discriminação, inclusive tem algumas condutas que são presumíveis a discriminação, ela tem duas opções. Ou postular em dobro o pagamento dos salários até aquele período, além de uma indenização por danos morais, ou postular a reintegração. Então, também é uma previsão importante que nós temos nessa legislação. O candidato ou candidata pode se recusar a responder perguntas discriminatórias em uma entrevista? Poder pode, né? A gente, na verdade, deveria. Só que a gente sabe como é complicado para uma pessoa que está procurando uma colocação profissional se recusar. É lamentável, né? Na verdade, a gente sabe que isso vai acontecer. Em muitos contextos, o candidato vai submeter essa exigência. Mas é o que eu digo e sempre oriento. Pessoal, hoje nós vivemos em um mundo hiperconectado. Então, existe a possibilidade de uma eventual entrevista dela estar sendo gravada por alguém, por qualquer um dos participantes. E isso depois, lá na frente, pode ensejar uma eventual indenização. Mas lamentavelmente, eu sei que vai acabar respondendo. Vai perguntar, você é casado? Eu vou dizer, não vou informar, não é do seu interesse. Muito possivelmente eu não vou ser contratado, né? Lamentavelmente, mas é o que acontece. O que a gente precisa, e aí eu parabenizo a CRTV por isso, precisa de orientação, porque às vezes nem o próprio empregador sabe disso. Esses dias eu vi uma notícia e uma afiliada da Rede Globo a respeito de um contratante que colocou no anúncio de emprego: não contrato pessoas com WhatsApp. E ele se achava na maior razão, porque ele dizia que ele tinha câmera no estabelecimento
e que ele sempre viu pessoas ali, os empregados que não atendiam os clientes que estavam mexendo no celular. O que acontece? Ele não poderia fazer isso porque isso é discriminatório. Ele poderia, sim, impor, durante a execução do contrato, que, se verificado que o uso do WhatsApp atrapalhasse, ele poderia proibir, sim, o uso, e, se utilizar, ele poderia punir, mas não deixar de contratar. Eu não conseguiria trabalhar para esse senhor. Possivelmente, a Samanta também não conseguiria trabalhar, porque nós temos o WhatsApp. E aí, o que faz? Antigamente, nós tínhamos casos envolvendo barba. Algumas instituições financeiras não contratavam ou não permitiam que os homens tivessem barba. A sociedade vai evoluindo, a mentalidade vai evoluindo, e o que a gente tem que ter sempre é uma sociedade inclusiva, e as empresas têm que ser inclusivas. A legislação permite a exigência de testes e certidões para exercício de determinadas profissões, correto? Nesses casos, como a empresa deve proceder? É muito importante que a gente saiba que o nosso Tribunal Superior do Trabalho foi a primeira tese vinculante que o TST estabeleceu, que tratou especificamente da exigência de atestados de antecedentes criminais ou exames, né? O que eu sempre destaco. Primeiramente, quem está contratando, isso também é um tratamento de dados, tem que encontrar uma base legal. Eu posso exigir, por exemplo, um exame toxicológico de um motorista? Posso, a legislação inclusive me impõe essa obrigação. Então, eu vou documentar, vou exigir, vou esclarecer. É muito importante que todo tratamento de dados seja esclarecido para o trabalhador. Eu estou exigindo porque a legislação me impõe. Da mesma forma, em algumas funções de especial confiança, fidúcia, por exemplo, para contratar uma babá, um homem para atuar, para cuidar dos meus filhos, que é uma relação muito próxima no âmbito familiar. E aí, dependendo do contexto, eu sei, a gente precisa permitir reintegração social de pessoas, só que em determinados contextos, o próprio TST, nessa tese vinculante, permite a exigência, mas não existindo hipótese legal e não sendo nenhum caso de especial confiança, essa exigência, na própria tese vinculante do TST, a tese 1, existe a previsão que isso gera danos morais, mesmo que a pessoa tenha sido contratada. Inclusive, mesmo exigiram uma hipótese que não seria cabível. Eu fui contratado, mesmo assim, eu posso processar o empregador por conta da exigência do atestado. Quais penalidades podem ser aplicadas a empresas que praticam atos discriminatórios na contratação ou manutenção do emprego? Primeiro aspecto, que eu acho que aí é o mais importante, a Lei 9.029, inclusive, dependendo do caso da discriminação, prevê hipótese de caracterização de crime, um ilícito penal. A gente sai da esfera trabalhista e vai para a esfera penal. Então, é o primeiro aspecto. Segundo, a legislação tem a previsão a respeito da impossibilidade de uma empresa que for condenada nos termos da Lei 9.029, dela não obter financiamentos com instituições bancárias públicas. Então, também tem essa outra vedação. E, terceiro, existe a indenização por danos morais, que também o trabalhador que foi lesado, com direito, ele vai fazer jus. Eu conversei com o juiz titular da primeira vara do trabalho de Varginha, em Minas Gerais, Fabrício Lima. Juiz, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço, sempre às ordens, podem contar comigo, e é importante sempre, que todos conheçam, os direitos e as obrigações para a gente ter uma sociedade mais justa, mais inclusiva, e esse é o nosso papel. A edição de hoje termina aqui. Obrigado pela audiência. O Trabalho e Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Ana Luísa Badu e Milene Teixeira, colaboração das estagiárias Ana Neves e Sofia Elizabeth Vieira, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Eduardo Miranda e Rafael Feitosa. O programa é uma produção da Rádio TST sob a coordenação de Rodrigo Tunholi e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Até a próxima. Tchau. Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.